tem uma mensagem que eu falo muito sobre essa questão de ordem e progresso, né? Como as regras são importantes para a gente poder progredir, porque você só consegue progredir quando você tem o parâmetro da organização e da ordem. Então, estar perto de pessoas que organizam, que criam as regras, né? Que criam os parâmetros, que criam o planejamento, faz você entender o coração por trás daquilo, que é aquilo que dá a base para você progredir. Se você não tem organização, você não progride. Então, eu costumo dizer que paixão e organização, eles são a base de qualquer coisa, seja uma empresa, um casamento, uma instituição, a igreja, qualquer coisa que se estabelece e continua em crescimento é algo que tem paixão e organização. Se o cara é só apaixonado, mas ele não é organizado, pensa aí, você é apaixonado pela sua esposa, mas você não é um cara organizado com as suas finanças e com o seu tempo. Ela vai ser maltratada, porque no final das contas vai faltar recurso, então vai passar desapercebido alguma coisa porque você não tem o recurso para fazer. Agora você é mega organizado, mas você é um cara frio. Então automaticamente tudo vai ser metódico, não vai ter coração envolvido naquilo. Então assim, qualquer tipo de relacionamento, de organização, você precisa ter a organização e ser apaixonado por aquilo. Então quando você começa a andar dentro da organização e ver que aquilo cria um sistema para que as pessoas conheçam tudo, elas começam a ter a possibilidade de se apaixonar por algo real. Presta atenção. Mandamento, o amor é o que? Um mandamento. Olha que trem esquisito. Eu fazendo meus rodeios, mas você vai entender onde eu vou chegar. Vai. Deus manda a gente amar. É isso? Qual o maior mandamento? Você vai amar a Deus de todas as coisas. Caraca, velho, aí você ouve assim, Deus está me mandando amar. E a nossa primeira percepção de amor, você fala, alguém me mandou amar, então isso não me parece que é muito amor. Eu estou mandando você me amar. Você fala, caramba, velho, isso não me parece algo muito amável. Mas quando Deus ele coloca o amor como mandamento, na verdade o que Deus está fazendo é nos dando uma oportunidade para nos aproximarmos dele por meio da regra. Só que quando nós nos aproximamos de Deus por meio da regra, pô, você tem que ter disciplina para ler a palavra, né? A gente ensina isso, né? Disciplina para acordar e fazer a sua oração. Pô, parece que tudo isso não combina muito com amor. Regra parece que não combina com amor. Mas quando Deus coloca o amor como mandamento, ele sabe que se nós não formos, entendo o que eu quero dizer, forçados de alguma certa forma, conduzidos, parece que coercitivamente para um lugar, a gente não vai chegar até aquele lugar. Só que quando nós somos conduzidos para um lugar, e esse lugar é um ambiente de amor, quando você entra nesse ambiente, você fala, caraca, que bom que eu vim até aqui. Porque você vai começar a se relacionar com um Deus que na sua essência é amor. E automaticamente, ainda que por meio da disciplina, que por meio do convite das regras, você se aproxime dele, quando você se aproxima, você fala, meu, por que eu não vim para cá antes? E você começa a se envolver com Deus e conhecê-lo. E a natureza dele é amor, então você começa a amá-lo naturalmente. E aí esse amor de maneira progressiva permite que você se veja à luz dos olhos de Deus. Então você começa a se amar também. Porque você ama a Deus sobre todas as coisas e para ser habilitado a amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Então você começa a se amar com que amor? Com o amor que Deus te ama. É por isso que a gente consegue se ver capaz. As pessoas às vezes pensam, não, eu não tenho capacidade de fazer algo. Por quê? Porque elas estão se amando com amor humano. Elas estão se julgando pelos padrões humanos, a si próprias. Quando você começa a se julgar pelo amor de Deus, pela maneira como Deus te vê, você tem capacidade de se amar. Você fala, cara, Deus que não erra, Deus que é perfeito, Deus que é grande em misericórdia, Ele me escolheu, Ele me ama, então como que eu não vou me amar? Se eu não me amo, eu estou negando a verdade de Deus a meu respeito, porque a verdade de Deus a meu respeito é que Ele me ama. E aí quando você começa então a progressivamente se envolver nesse amor, você olha para o seu semelhante e você fala, cara, eu preciso amar esse cara não com um amor que eu tenha, mas com o amor que Deus me empresta, com o amor que eu posso amá-lo. Então você começa a amar esse cara também. Olha só como que é legal. Mas tudo isso começa por uma regra, por uma organização. Tudo isso começa por você estar perto de uma ordem. E existe amor na ordem. Então, quando você começa a se aproximar de tudo isso, você começa a criar uma paixão pela organização. Você começa a entender por que Deus criou a sua lei. Porque a lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. Só que o mandamento, naquele primeiro momento, na velha aliança, ele tinha um propósito de colocar o homem, como diz Paulo aos Gálatas, ainda numa condição de menor, debaixo de uma regra que o amadureceria para viver dentro de uma liberdade, de um relacionamento da nova aliança. Porque aí o mandamento passou a ser um bom parâmetro até um certo momento para mostrar para o nosso coração como o pecado era mal, como a rebeldia nos afastaria de Deus, como nós precisávamos de ter uma organização, de ter uma liderança, de ter parâmetros. E a partir do momento que tudo isso fica claro dentro de nós como algo gravado no coração, a gente consegue viver na lei do relacionamento, na lei da liberdade, dos filhos de Deus, de pessoas que são maduras, de pessoas que conseguem se liderar porque não estão mais debaixo de uma regra do amor, mas estão envolvidas com amor por um relacionamento. Então tudo é muito progressivo. Então quando você começa a se envolver com as regras, eu vou fechar a conta aqui, quando você começa a se envolver com as regras e entender a fundo o propósito disso,
você começa a entender por que Deus colocou, então, esses parâmetros de liderança, organização, desde o começo da criação, né? Tem dia, tem noite, tem luz, luz é separada de trevas, tem estações, tem essa planta dá essa fruta, essa planta dá essa fruta, esse bicho dá esse bicho, cada coisa no seu devido lugar. Tudo isso, todas essas regras, toda essa organização é uma expressão do amor. Mas o nosso coração rebelde, enganado por Satanás, pensa que a desordem é liberdade. Pensa que ninguém me mandando, ninguém falando o que eu tenho que fazer, que de fato é um padrão para a humanidade, é o padrão de cada um faz o que quer. Tipo o livro de Juízes, né? Não havia rei, cada um fazia o que queria. Aquilo é o padrão do caos. Aonde existe amor... Tá levantando o juízo o tempo inteiro. Onde existe amor, existe organização, existe ordem, existe decência, existe regra. Só que aonde existe amor e as regras, você não precisa ficar lembrando delas sempre. Porque o relacionamento faz com que a gente faça o melhor para viver em harmonia. O amor te leva a cumprir as regras. Naturalmente. Não é as regras que influenciam você, mas é o amor. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.